Olá, começa agora mais um programa Destaques. O ministro do Turismo, Celso Sabino, visitou o Ceará e anunciou uma série de projetos em parceria com o governo do estado e municípios que serão realizados em cidades do litoral e também no interior, que atuam no turismo religioso. O ministro também esteve com o setor privado e representantes do sistema FEComércio. Confira. Foram 2 encontros realizados no estado, no Cariri e em Fortaleza. Na capital, palestras de servidores do Ministério do Turismo e do Banco do Nordeste falaram para micro, pequenos e grandes empresários sobre o Fundo Geral de Turismo, o Fungetur. O governo federal incrementou os recursos e disponibilizou mais 100 milhões de reais que podem financiar reformas, compras de bens e capital de giro. Em todo o país, as verbas podem ser acessadas por empresas que tenham o Cadastur, um registro oficial junto ao Ministério do Turismo. Ao todo, são 15 agentes financeiros parceiros do Fungetur. Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará, Regis Medeiros, a vinda da equipe do Ministério foi importante para disseminar informações, mas é preciso avançar mais e melhorar a relação com quem faz o turismo acontecer nos estados. Sempre temos que pensar no desburocratizar, ou seja, dar a condição das empresas que quiserem ter acesso ao Fungetur conseguirem. Então isso é uma questão que a gente sempre bate, que tudo bem, existe o fundo, está aí, boas, atrativas, tudo positivo. Agora vamos desburocratizar para que as empresas possam ter acesso a esse fundo, que é muito importante para a iniciativa privada do turismo do nosso estado. O ministro do Turismo, Celso Sabino, cumpriu outras agendas e, junto ao governo do estado, anunciou recursos para obras em várias cidades cearenses. Ele avaliou que o Ceará tem um papel importante na imagem turística do Brasil para o mundo. Tem sido um grande parceiro do setor do turismo, do trade, do Ministério do Turismo, na formação profissional, na formação técnica especializada em várias atividades de turismo, como aqui em hotelaria, culinária, e também tem sido parceiro na realização de grandes eventos em todo o Brasil, para o apoio ao turismo, para o fortalecimento de feiras que atraem turistas em todo o Brasil, festival de cachaça, festival culinário, festival de vinho, São João, esse ano que vai ser, sem dúvida nenhuma, o melhor São João do Brasil, vai ser esse de 2024, e em vários eventos. Então, a gente fica muito feliz de receber importante contribuição, ajuda, parceria dessa organização tão relevante na nossa sociedade que é a FEComércio. A gente fala agora de saúde. Quais são os procedimentos para emagrecer com endoscopia? Ao meu lado, o médico endoscopista Jefferson Paes de Andrade. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Eu que agradeço. Falando sobre emagrecimento, né? A gente falou no comecinho agora, já falando da endoscopia. Quais são essas técnicas, né? E o que é preciso para iniciar? Bom, hoje a obesidade ela é uma epidemia, né? Em todo o mundo, né? Fortaleza, por exemplo, mais de 50% da população está acima do peso. E a obesidade ela preocupa não somente pela questão estética, mas por conta que a obesidade ela traz uma série de doenças, né? Que a gente chama de comorbidades, que aumenta o risco, por exemplo, o risco de câncer, né? Por exemplo, o câncer de mama, o câncer de intestino, o câncer de ovário e tantos outros estão relacionados à doença da obesidade, né? Além do mais, ela também predispõe a diabetes, né? Pressão alta, enfim, uma série de doenças que podem nos prejudicar, né? Então, existem diversos tratamentos, né? Desde o tratamento clínico, né, até o tratamento cirúrgico, né? Em geral, as pessoas começam fazendo dieta, exercício, né? E muitas dessas pessoas não conseguem conseguir chegar a um IMC adequado. Então, assim, a endoscopia, ela está, digamos assim, entre esse tratamento clínico, que muitas vezes não tem resultado, e também nem todo mundo que não dá certo no tratamento clínico, logicamente, não pode ir direto para um tratamento cirúrgico, né? Então, a endoscopia ela ocupa essa lacuna de pacientes que têm, por exemplo, um IMC acima de 27, né? Ou no caso do balão gástrico, assim também como no caso também da gastroplastia endoscópica, né?
Então, assim, para quem é indicado os tratamentos endoscópicos? São para os pacientes que têm uma obesidade leve a moderada. Ou seja, são aqueles pacientes que não deram certo com o tratamento clínico, mas também não têm uma indicação de um tratamento cirúrgico. Né? E nesse caso, doutor, assim, essa pessoa que chega até o senhor para fazer um procedimento assim que é indicado, tem um tempo de tentativa, digamos assim, tem 1 ano, 2 anos, fui e voltei, não Sim. deu certo? Os pacientes que chegam no nosso consultório, né, eles já têm tentado, em geral, de tudo, né? Então, assim, realmente é difícil. Então, o paciente já tem passado no nutricionista, já tem passado no nutrólogo, muitas vezes, já tem tomado remédio, né? E, de fato, ele já tem tentado bastante, né? Esse paciente que não consegue, então, a gente tem algumas opções endoscópicas, né? E hoje, a tecnologia, né, associada à medicina, cada vez mais estamos conseguindo fazer procedimentos assim muito efetivos, né, que conseguem emagrecer o paciente, né? Logicamente que mesmo você fazendo esses procedimentos, eles são acompanhados também pelo nutricionista, né? No caso também nós temos uma terapeuta para acompanhar nossos pacientes. Mas nós temos, assim, cada vez mais procedimentos minimamente invasivos em que a recuperação do paciente é extremamente rápida, né? E consegue motivar o paciente porque, de fato, eles são muito eficazes, né? Com pouquíssimos efeitos colaterais em geral, né? Então, assim, por exemplo, hoje nós temos o balão intragástrico, né? Que é um dispositivo que o balão, na verdade, ele é uma bexiga, como se fosse uma bexiga, né? Só que ele é uma bexiga de silicone, né? É semelhante, por exemplo, à prótese mamária, que o paciente, muitas vezes, algumas mulheres colocam, né? Então, é semelhante àquele material. Só que ele é colocado através de endoscopia, não é uma cirurgia, né? Então, assim, o paciente, você coloca através da endoscopia, é um procedimento simples, né? Ele demora em torno de 15 minutos, mais ou menos assim o tempo de uma endoscopia mesmo, né? E depois de 15 minutos a gente consegue, quando faz a endoscopia, colocar um volume adequado dentro do estômago do paciente e geralmente a gente coloca ali em torno de 600, 650 até 700 ml. Então, como é que funciona o balão? O balão ele funciona assim, porque ele ocupa um espaço importante dentro do estômago, né? Consequentemente, o que vai acontecer? O paciente não vai conseguir comer muito. Suponhamos que a pessoa tem um volume, digamos, de 1000 ml no estômago. Então, se eu coloco ali 700 ml, vai ficar só 300, né? Então, embora o paciente queira comer, ele não vai conseguir. E o balão, ele tem basicamente 2 mecanismos, né? Que a gente chama de saciedade precoce e saciedade tardia. O que é isso? O balão ele funciona porque quando o paciente come, como o volume lá está pequeno devido ao espaço que o balão está ocupando, então rapidamente ele vai ficar saciado. Então se o paciente come ali, digamos, 300 gramas, 200, 300 gramas, ele já vai ficar, já estou bem, já estou satisfeito, né? E depois que o paciente coloca o balão, ele fica em torno de meia hora em observação no centro endoscópico, né? E depois de 30 minutos ele já é liberado para casa, né? Então, assim, é um procedimento muito tranquilo, né? Feito por endoscopia, sem cortes, né? Não é uma cirurgia. Antigamente as pessoas chegavam muito e perguntavam, como é o balão? É uma cirurgia? Coloca o balão por cirurgia? Não, é tudo por endoscopia, não corta o paciente, nada, né? E a recuperação é rápida, né? Então, assim, depois que a gente coloca o balão, depois de 2 dias existe um período que a gente chama de um período de adaptação, né? E após aqueles 2 dias o paciente tem vida normal, né? Aí nesse caso, o nosso nutricionista da nossa equipe, ele acompanha o paciente durante todo o período em que ele vai ficar com o balão, né? E logicamente o nutricionista vai orientar uma comida mais saudável, né? E durante esse período que o paciente vai ficar com o balão, ele vai dar uma melhorada na sua alimentação, vai se reeducar em alguns pontos, né? Ele vai ser orientado a deixar de se alimentar de processados, né? Ele vai ter uma comida mais natural, vai comer de tudo ao longo do tempo, mas assim, em proporções adequadas e com a qualidade melhor. Agora, doutor, o balão, ele tem um período para ficar no organismo humano? Como é que é indicado? Sim. Hoje existem balão de 4, 6 e 12 meses, né? Então, assim, o balão de 4 meses é uma pílula, praticamente uma pílula que o paciente engole sem endoscopia, ele coloca e depois de 4 meses ele se desintegra e naturalmente ele é expelido pelas fezes. Existe o balão de 6 meses, né, e o de 12, que são balões que são colocados por endoscopia.
Então, o anestesista ele faz a sedação do paciente, é bem tranquilo, o paciente dorme, e durante aquele período ali de 10 a 15 minutos, a gente faz a endoscopia e já coloca o balão, né? Então, existem os balões mais comuns, são os balões de 6 e 12 meses, né? E quais são, assim, os critérios que a gente usa para colocar o de 6 e 12? Basicamente, tem a ver, assim, com a história do paciente e também com o IMC do paciente. Então, assim, se é um paciente assim, com um IMC bem alto, né? Então, que a gente tem uma preferência de colocar o balão de 12 meses, porque ele vai perder mais peso durante aqueles 12 meses e também o cérebro do paciente ele vai ficar condicionado a comer menos num período de tempo maior. Então, ele vai passar um ano comendo, orientado pelo nutricionista, né? Uma comida mais saudável e ele vai se reeducar a comer naquele período, né? Além do mais, nós temos uma terapeuta, que é a doutora Renata Pimenta, e a especialidade dela também é o tratamento de distúrbios alimentares e obesidade. Então, durante esse período também, o paciente ele é monitorado, né, e segue fazendo terapia também, né, porque a obesidade é uma doença muito complexa, não é só uma questão de uma coisa só, né? Então, assim, tem que ter todo um acompanhamento nutricional, tem um acompanhamento, assim, da terapia, né? E também a ferramenta que o balão, que é uma ferramenta excelente. Então, você com uma ferramenta boa e com profissionais de uma equipe multiprofissional, então o sucesso é muito grande, né? Geralmente, o paciente que coloca um balão de 6 meses, ele consegue perder em torno de 15% a 20% do peso. E um paciente que coloca de 1 ano, ele vai perder de 20% a 25% do peso, em média, pelos estudos. E no caso dos 6 meses, por exemplo, né, o paciente chegou ao nível que estava esperado antes disso. Sim. Tira antes? Sim, é comum isso aí, né? Eu já tive diversos pacientes, né, que eles têm uma meta, digamos, às vezes o paciente tem uma meta tem até um caso na minha mente agora, né? Teve uma senhora que disse, doutor, eu quero perder em torno de 15 quilos, mas eu não quero perder mais do que isso, porque acho que eu vou ficar muito magra e tal. E com 4 meses ela perdeu 17,5 quilos, né? Então ela ficou satisfeita, ela poderia esperar um pouco mais, né? 6 meses, mas ela achou que se ficasse iria perder mais, então a gente tirou com 4 meses, né? Eu tive um caso também de um paciente que ele colocou o balão de 1 ano, ele queria perder 35 quilos, né? E com 8 meses ele perdeu 37,5 quilos. Então ele disse, também já gostaria de tirar. Eu disse, rapaz, fique mais um pouco, porque o segundo semestre o paciente não perde tanto peso quanto o primeiro semestre, mas é importante para o condicionamento cerebral dele ficar mais tempo com aquele balão, né? Mas 37,5 kg é muito peso, né? Então ele preferiu tirar. Então, assim, às vezes acontece sim, do paciente já estar satisfeito com o peso dele, a gente tira antes, não tem problema. Doutor... O que não pode é o contrário, né? Se o paciente, por exemplo, colocar um de 6 meses, ele não pode ficar 1 ano. Agora, o paciente que coloca o de 1 ano, ele pode ficar até 1 ano, mas se ele ficar satisfeito antes disso, a gente pode tirar sem problemas. E nesse caso, assim, quando a pessoa tem esses casos de sucesso, né? São pessoas que viraram a chave, assim, você identifica que são pessoas que realmente identificaram que precisavam mudar o seu hábito de vida? Sim, com certeza, né? Tem um estudo interessante que foi feito na Espanha, eles pegaram 3 pacientes, digamos, 200 pacientes, são 600 pacientes divididos em bloco de 200. Um bloco, eles colocaram só o balão intragástrico. E, daqui a 6 meses vocês voltem aqui. Aí outro grupo, eles colocaram o balão intragástrico e disseram, todos os meses você vai ser acompanhado pelo nutricionista. E um terceiro grupo, eles colocaram o balão e disseram, você vai ser acompanhado por um nutricionista e por um psicólogo, né? Então, esse grupo que colocou só o balão, eles perderam ali em torno de 15%. 12 a 15%. O grupo que colocou o balão e foi acompanhado pelo nutricionista perdeu em torno de 18%. E o grupo que teve o acompanhamento multidisciplinar com o psicólogo e com o nutricionista perdeu mais de 20%, em torno de 23%. Então a gente vê assim que essa equipe funcionando trabalha o paciente de maneiras diferentes, né? Então, assim, a questão da terapia, por exemplo, existe assim pacientes que são compulsivos, que têm que ser diagnosticados, e esses pacientes, através da terapia, que a gente chama cognitivo-comportamental, ajuda a mudar os hábitos da pessoa, né? Existe a questão da fome emocional, que muitas vezes a gente está ansioso, está triste, às vezes está alegre, come por emoção, né? Isso aí também é treinado. E ainda existem assim, os gatilhos emocionais, que são aquelas coisas que precipitam você a comer. Às vezes uma raiva, um estresse.
E aí a terapia ela faz isso, né? Para você começar a se questionar naquele momento se vale a pena você quebrar a sua educação, comer coisas calóricas ali para satisfazer aquele momento, ou se com o tempo a gente vai treinando para um objetivo maior, que é o emagrecer. Com saúde com sempre, saúde né, sempre, né? Pois está, Joia. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Só para lhe perguntar com relação à questão de quem está interessado, quer saber mais informações sobre as suas ações, seus trabalhos nas redes sociais, como é que faz para encontrar? Basta entrar em contato com @Dr. Jefferson Paes de Andrade e lá é só clicar no link da bio lá, que lá tem o acesso ao WhatsApp e a todos os nossos contatos. Tá, Joia. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E janeiro chegou com liquidação no comércio. A época é de aproveitar os preços convidativos, que chegam até 70%. A dica é de Valdemir Rolim, diretor da Cideli de Fortaleza. Confira. Janeiro é um excelente mês para as compras, porque o lojista está fazendo as liquidações, principalmente no ramo de confecção, calçados, eletrodomésticos. Ele está vendendo o estoque que sobrou das vendas de Natal. Apesar de ter sido um ano de boas vendas no final do ano, mas sempre ficam produtos e o lojista precisa renovar seus estoques. Então, é uma excelente oportunidade para o consumidor aproveitar os descontos que chegam até 70% e fazer boas compras. E o lojista também, vendendo seus produtos, seus estoques, ele vai renovar com novas coleções agora para o Carnaval, para o próximo período que começa agora esse ano. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. De volta com uma dica muito boa. A Universidade das Artes realiza de janeiro a maio desse ano aqui em Fortaleza o projeto Comicidade em Foco, palhaçaria na Universidade das Artes. Para dar mais detalhes, eu recebo aqui no estúdio a produtora Aline Campelo. Aline, obrigada pela sua presença. Tudo bem, Elaine? Como é que você tá? Tudo bem, eu quase nem te reconheci, né? Porque na vez passada ela veio como uma palhacinha, né? Eu vim como palhaça Tramela, né? Que a gente estava com um projeto. E agora estou aqui como Aline Campelo. Aline, falando da programação, né? Vocês já iniciaram as apresentações, é isso? Conta um pouco pra gente. Pronto, Elaine. Esse projeto, né, Palhaçaria, Comicidade em Foco, Palhaçaria na Universidade das Artes, vai começar nesse sábado, dia 13, né, de janeiro, às 18h30. Então, é uma programação que a gente está fazendo na nossa sede, que é do Caos Coletivo, né, que eu estive pelo Caos Coletivo, mas é a nossa Escola de Comicidade, a Universidade das Artes, né, que também é a nossa produtora cultural. E onde é que fica? As pessoas podem participar? Conta um pouco para a gente da universidade. Pronto. A Universidade das Artes fica ali na Rua João Cordeiro, né, 3226, né, essa sede, né, do Caos Coletivo, junto com a Universidade das Artes, né, estamos juntos ali sempre, andando juntinhos ali, né, a Universidade das Artes que surgiu em 2004, né, quer dizer, desculpa, 2010, 2004 para 2005, né, surgiu o Caos Coletivo, né, então a gente sempre anda junto, a gente sempre esquece as datas. Mas essa programação, né, tá pela TAC, né, que é a temporada de arte cearense, que é gerida pelo Instituto Dragão do Mar, né, através da sua diretoria de ação cultural. Então a gente está tendo a oportunidade de ter na nossa sede lá, né, na Universidade das Artes, essa programação lá, que tem palhaçaria, né, tem gente que trabalha com palhaçaria clássica, tem gente que trabalha palhaçaria com as habilidades. Então a gente vai ter essa programação aí mesclada, já vai começar dia 13, e nesse mês ainda continua no dia 20, que é o sábado posterior, né? E em fevereiro até maio temos programação lá. Todos os sábados ou a partir desse sábado? Pronto, a partir desse sábado, dia 13 e dia 20 também. Aí em fevereiro vai ser dia 24, em março também vai ter dia 2, né? E também vai ter uma oficina de formação, né, nesse mês de março, que vai envolver a palhaçaria, né? Como a gente trabalhar a palhaçaria e as redes sociais hoje, né? Como a gente pode produzir conteúdo com a palhaçaria nas redes sociais, enfim, nas redes, né, da internet. E quem procura para também fazer parte de vocês, né? Faz inscrição. Pronto. Como é que é quem está assistindo que eu quero fazer também, eu gosto, acho que a palhaçaria é bacana, enfim, como é que é feito esse encontro aí? Pronto. A programação, né, artística, só chegar uma hora antes, já vamos fazer a distribuição dos ingressos e é tudo gratuito, viu, gente? Tudo gratuito lá.
E é só chegar, não precisa de inscrição prévia para isso, né? Então, a nossa programação artística, né, que já começa nesse sábado, vai ter o coletivo Fucirco, né? O grupo Fucirco e também o Caos Coletivo vai estar também nessa programação e não precisa de ingresso não, gente, é só chegar lá, é gratuito e aproveitar. Em março, a oficina, sim, vai ter inscrição prévia, né? E todas as informações podem ser pegas no @Universidade das Artes. E a universidade, nessas apresentações, a partir de que horas? E com relação à questão também, você falou que é só chegar, né? Pode ser família toda? É para toda a família, é multigeracional, né? Então, todas as idades podem ir lá conferir, e é isso. E qual o endereço? Onde fica? Endereço fica na rua João Cordeiro, 3220, e é no bairro Joaquim Távora. E a Aline, falando também sobre esse ano agora, 2024, né? Vocês estiveram aqui, inclusive, falando sobre o espetáculo que já aconteceu no ano passado. E para esse ano, além desse, né, que vai até maio, o que vocês já estão pensando também para o ano de 2024 completo? Olha, muita palhaçaria, né? A gente trabalha com comicidade, né? Então a gente quer estar com mais palhaçaria em outros espaços, tanto a nossa sede, porque, na verdade, esse projeto, né, da TAC é algo inédito, Elaine, porque que eu acho importantíssimo, porque não é só a nossa sede, são várias. Eu não sei te dizer em número, mas acho que são mais de 50 sedes, né, aqui de Fortaleza e outras cidades do nosso estado do Ceará vão estar recebendo essa programação. Então, várias sedes, espaços alternativos, com programações diversas, de várias linguagens estão recebendo, né? Essa programação eu acho importantíssimo. Então, a gente está de janeiro a maio com essa programação na Universidade das Artes, né? E outros projetos também, né? Nós somos agora selecionados pelo Paulo Gustavo, né? Nós também vamos desenvolver o Festival Vaia, que é na Praia do Iguape, né? Ali na cidade de Aquiraz. E programações diversas aí em outros estados do Brasil também. E no ano passado, além da apresentação que vocês fizeram, que vieram falar aqui com a gente, como é que vocês avaliaram as ações, enfim? Olha, Elaine, é sempre muito positivo, né? O nosso intuito é chegar a cada vez mais pessoas, né? Para que a palhaçaria, o riso, a comicidade, né? Possa estar chegando cada vez mais longe. Então, avalio de forma bastante positiva, né? A gente chegou em vários estados, fomos para o Rio de Janeiro, fomos para Bahia, fomos para, João Pessoa, né? Então, é de forma muito positiva, assim, que a gente avalia. Aline, e para quem está assistindo, deixa o recado aí, o convite já, lembrando o dia, a hora, local, como faz para participar, fique à vontade. Pronto, gente. Comicidade em Foco, palhaçaria na Universidade das Artes. Essa programação já vai começar agora em janeiro, nesse sábado, dia 13 de janeiro, às 18h30. Depois já se segue para o dia 20 com outras atrações, vai ter Mágico, Jeff e companhia. Então, já a palhaçaria junto, né, com as habilidades da mágica, né? E aí em fevereiro tem também, e até maio vamos ter essa programação, sempre às 18h30, aberta ao público, para toda a família, é só chegar. E olha, são ingressos limitados, viu, gente? A partir de 1h a bilheteria está lá aberta, então se você quer já garantir seu ingresso, chega cedo lá, na rua João Cordeiro, 3226, lá no bairro Joaquim Távora, né? Os dois números, 3220, 3226, que é ali os números da nosso espaço. Tá, ok, Aline. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Obrigada, Elaine. Obrigada. E o mês de janeiro é conhecido pelo peso do orçamento devido a muitas taxas e impostos. Um deles é o IPTU, que ainda gera muitas dúvidas no caso de imóveis alugados. E nesse caso, quem é que paga o boleto, você sabe? A gente foi conversar com especialistas para responder essa questão. Elas chegam junto com o Ano Novo e representam um peso no orçamento das famílias. As faturas do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o famoso IPTU, já estão disponíveis. Uma outra taxa que deve ser paga agora no início do ano é a do lixo, no caso de cidades que têm essa regulamentação. Quem não é proprietário da casa ou apartamento, mas apenas um inquilino de primeira viagem, deve ficar atento. As responsabilidades desses pagamentos podem cair no bolso dele. A lei do inquilinato dispõe de um rol de obrigações no artigo 22 destinadas ao proprietário e no artigo 23 destinadas ao inquilino. No artigo 22, inciso 8, é previsto que essas obrigações de impostos e taxas que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel
a princípio são do locador, mas elas podem ser transferidas para o inquilino por meio do contrato de locação. E isso é o que vai acontecer na maioria das vezes. Aquele simples contrato que você compra na papelaria vai prever que essa obrigação se transfere do proprietário para o inquilino que está residindo no imóvel. A Prefeitura da capital diz que quase 626 mil imóveis da cidade devem pagar o IPTU. O boleto já está disponível no site ou app da Secretaria de Finanças. Há muitos outros isentos e, por isso, quem mora de aluguel precisa ficar atento. Como esse é um período de muitos pagamentos que surgem logo após aqueles gastos de Natal e Réveillon, é preciso aproveitar as facilidades para tentar aliviar o bolso. Aqui em Fortaleza, por exemplo, taxa do lixo e IPTU podem ser pagos em uma cota única, um único boleto com desconto que pode certamente ajudar no orçamento. Tanto o IPTU como a taxa do lixo, que são tributos municipais, né, de obrigação de arrecadação da Prefeitura de Fortaleza, esses tributos poderão ser parcelados em 11 parcelas, em 8 parcelas, a depender do regramento que a própria Prefeitura disciplina. Então, se o inquilino não tem condição de fazer esse pagamento de forma à vista, muito embora haja um benefício, às vezes há um desconto para pagamento à vista, se ele não tiver a condição de fazer isso de forma integral, ele pode sim recorrer ao parcelamento previsto pela própria Prefeitura. O advogado especialista em direito imobiliário, Elvio Cavalcante, reforça que o contrato entre locador e locatário é muito importante para esse e outros temas. Por isso, ele deve ser muito bem guardado e sempre consultado. E o regramento entre as partes é aquele que está previsto no contrato de locação. Então, mais uma vez, havendo o dispositivo transferindo a obrigação, vai ser do inquilino e aí ele conversa com o proprietário para saber se ele vai pagar à vista ou se ele vai pagar parcelado. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E já de volta, se tem um problema que é dor de cabeça para você que mora de aluguel ou que é dono de imóvel, esse problema com certeza é a documentação imobiliária. Os números mostram que no Brasil, por volta de 60% dos imóveis estão com algum tipo de irregularidade na documentação, seja em registro de escritura, troca de titularidade ou número de matrícula. Esses são dados bem expressivos. Para a gente ter uma ideia, a cada 100 imóveis no Brasil, pelo menos 60 apresentam alguma irregularidade relacionada à documentação imobiliária. São dados do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Por isso a gente vai conversar agora com a advogada especialista em assuntos imobiliários e CEO da RED, que é a empresa especialista em documentação imobiliária. Lara, o que é que significa esse número? 60% dos imóveis do país apresentam alguma irregularidade. É muita coisa, né? É muita coisa. Na verdade, eu posso te falar que o número é até mais alarmante. 60% não tem documento em cartório. E dos 40% que tem documento em cartório, uma grande parte está irregular. Então, esse número ele é mais sério do que a gente pensa. E é sério por quê? Porque as pessoas estão deixando de lado colocar a documentação imobiliária em dia. É isso que está faltando? É um desleixo mesmo de quem é proprietário de imóvel em todo e qualquer lugar do Brasil? Na verdade, o que eu posso te dizer é que isso tem um reflexo, esse problema de documentação tem um reflexo na vida das pessoas, né? Então, é necessário que o imóvel esteja regular, por exemplo, para você fazer um empréstimo no banco e dar esse imóvel como garantia. É importante que esse imóvel esteja regular, por exemplo, para você concluir de forma mais fácil um inventário. É importante que esse imóvel esteja regular quando você quer vender e ter a oportunidade de vender por um preço correto e vender de forma mais fácil. Então, a irregularidade do imóvel, ela reflete no dia a dia da vida das pessoas. Para quem está nos acompanhando em casa, é aqui de Fortaleza. O que é que está faltando para os imóveis de Fortaleza? Vocês surgiram há 2 anos nesse mercado, né, da documentação imobiliária. A RED surgiu aqui em Fortaleza. Ela surgiu aqui em Fortaleza porque Fortaleza apresenta uma demanda relacionada para tanto? Essa demanda, na verdade, ela é nacional, né? É uma demanda que existe em todos os lugares do Brasil. Na verdade, a RED nasceu em Fortaleza, porque existe uma demanda também em Fortaleza, uma demanda alta, uma demanda preocupante, e a gente tentou trazer para o mercado uma solução diferente, né?
e uma solução mais rápida, uma solução menos burocrática. E para isso a gente criou uma plataforma digital. E o que é que essa plataforma digital apresenta? Dá para resolver o problema de casa? Pelo que a gente percebe aqui, tem gente trabalhando para isso, obviamente. Né? Tem sim. A gente desenvolveu 2 produtos. Tá? Um produto de regularização, onde a gente faz um escaneamento do imóvel, um comparativo de dados do imóvel entre o que consta no cartório, o que consta na Prefeitura, na Secretaria do Patrimônio da União. E, a partir daí, a gente obtém identificado todas as pendências, todas as irregularidades desse imóvel, para que, então, se consiga partir para a regularização do bem. O outro produto que a gente desenvolveu foi um produto de emissão de documentos. Então, para regularizar imóvel, a gente precisa emitir documento e, para a vida de um modo geral, a gente precisa emitir documento. Então, através da plataforma, é possível o usuário tanto fazer o escaneamento do imóvel, como emitir documentos de forma digital. Ô Lara, e como é que faz então para o pessoal de casa poder encontrar vocês pela internet, pessoalmente, por telefone? Existe um site disponível em que essas informações constam, né? Isso. É só acessar www.red.com.br. Lá vocês vão encontrar todas as informações necessárias de como dar seguimento ao processo de escaneamento, regularização, emissão de documentos, tudo que vocês precisam. Ô Lara, só para finalizar, existe um tempo de atendimento? Como é que vocês fazem, por exemplo, para organizar as demandas que chegam do pessoal que está procurando? Eu digo isso porque é muito comum que as pessoas que estejam procurando tenham pressa. Às vezes é difícil dar um tempo para o cliente, mas normalmente vocês têm uma média de como é que vocês fazem isso para atender o melhor e mais rápido possível o cliente, inclusive pela internet nesse primeiro contato? Sim. O acesso pode ser pela plataforma, pelo próprio site. E lá você pode seguir, o usuário pode seguir e fazer todo o processo de contratação pelo próprio site. E se a pessoa quiser, também pode ser atendido pelo WhatsApp. Nós temos um setor comercial que atende todo mundo de forma super rápida, digital, sem maiores problemas. Obrigado, Lara, pela conversa, pelo bate-papo. A gente fica por aqui trazendo essas informações sobre como você pode conseguir colocar a documentação imobiliária do seu imóvel ou você, sendo inquilino, descobrir como é possível ter essa documentação imobiliária agendada, em dia e em mãos também. Agora eu volto contigo no estúdio. Em Fortaleza, assim como em outras cidades cearenses, as obras de uma parceria público-privada estão levando o saneamento básico a comunidades que sonham e precisam desse serviço. O projeto total prevê investimento de mais de 32 bilhões de reais em benefícios sociais. A placa indica muito mais que trabalho. Anuncia a chegada de uma nova realidade para quem mora no Vila Velha, em Fortaleza. A ampliação da rede coletora está ocorrendo desde dezembro do ano passado. A Ambiental Ceará compõe a parceria público-privada com a CAGES e é a responsável pela frente de trabalho, como acontece na rua Sérgio Monte. Aqui no bairro Vila Velha 4, estamos fazendo a implantação de redes coletoras de esgoto que vão atender mais de 650 residências, né? É um bairro que estava há muito tempo desassistido desse trabalho. Estamos fazendo essa implantação agora. Iniciamos essa obra no mês de setembro, a previsão de acabar ela no mês de fevereiro. Estamos já na etapa de finalização dessa obra aqui no bairro Vila Velha 4. Somente nesse trecho da cidade, as obras impactam positivamente a vida de mais de 3 mil pessoas. O esgotamento sanitário é um sonho antigo dos moradores, que começa a ser realizado a partir de agora. A chegada dele representa uma série de ganhos para todas essas famílias. E aí a gente pode citar a valorização imobiliária e também a melhoria da qualidade de vida como exemplos. Dona Francisca mora há 23 anos na rua Nossa Senhora do Rosário, que já recebeu as obras. Quando ela e a família chegaram, os serviços públicos não existiam. Ao longo dos anos, iluminação, coleta de lixo e asfalto vieram, mas faltava o saneamento. Aqui passa essas águas de esgoto e tem dia que é assim, um cheiro muito insuportável. E aí já vinha muito tempo, as pessoas prometendo, vinha fazer a medição, acabava, não vinha mais, até que enfim agora veio. A empresa Ambiental Ceará também vai operar e manter a rede de esgotamento em outras 23 cidades das regiões metropolitanas de Fortaleza e Cariri. Até 2033, o serviço deve beneficiar 90% da população cearense.
Assim como essa obra, estão acontecendo outras obras em Fortaleza, no bairro Canidezinho, no bairro Passaré, e que vão entregar bastante saneamento aqui no município e nos outros 23 municípios que são atendidos pela Ambiental Ceará, através da PPP. Algumas das 27 ruas do Vila Velha incluídas no projeto já estão com os serviços finalizados. Quem mora onde as obras acontecem já sabe que o novo ano será diferente. Vai ficar bem melhor. O uso medicinal da cannabis está em análise no Congresso. O debate iniciou em novembro do ano passado, quando a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, presidente da Subcomissão de Doenças Raras, apresentou um projeto que assegura a utilização da cannabis para fins medicinais. Vitor Paixão tem 8 anos. Ele foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade e utiliza um medicamento à base de canabidiol, composto químico encontrado na cannabis. Depois de 3 meses de uso, os pais perceberam resultados significativos no tratamento do autismo. Mas a burocracia para conseguir o medicamento preocupa. Ele é importado dos Estados Unidos. O preço também ainda é uma barreira, R$ 2.100 por dose. Graças a Deus que a gente se uniu, assim, a gente conseguiu comprar as primeiras doses e ele vem de fora, não só caro, mas também é burocrático até chegar aqui. Às vezes fica retido na Anvisa, é muito difícil, às vezes leva muito tempo. O último medicamento que nós pedimos para ele levou tanto tempo que ele começou a dar crises, porque o medicamento dele acabou e a gente ficou um pouco aflito, né? Então, assim, o acesso é muito difícil. Tramitam no Congresso Nacional projetos de lei sobre o assunto. Um deles prevê o cultivo, a produção, a utilização e a fiscalização da cannabis para uso humano e veterinário. É um projeto que hoje eu vejo como um projeto de extrema urgência, porque a gente conseguiu avançar na questão da cannabis medicinal, mas somente na importação do canabidiol. E isso não contempla tudo que a população precisa e pior, só quem tem dinheiro tem acesso. Então a gente resolveu protocolar esse projeto porque ele é muito completo, ele diz respeito ao cultivo, ao controle, à importação, à exportação, à prescrição, à manipulação, à fiscalização, o controle. Tudo isso está englobado e esse projeto ainda trata do uso da cannabis medicinal, né, pelas pessoas, para o uso veterinário da cannabis medicinal e também do incentivo ao cânhamo industrial, que é uma abertura econômica assim, importantíssima para o Brasil. O senador Paulo Paim também apresentou um projeto que trata do tema. No texto, ele defende o direito ao medicamento nacional ou importado à base de cannabis, em unidades de saúde públicas e privadas conveniadas ao SUS. As pessoas pagam hoje uma fortuna para ter direito ao cannabis, enquanto que, uma vez aprovado aqui, garantido que o SUS vai fornecer, os pobres terão o direito também a ter menos dores, porque tem doenças que são dores intensas. Eu conheço, inclusive, pessoas amigas minhas que, graças ao cannabis, para efeito medicinal, a dor diminui. Então é fundamental que a casa aprove com rapidez. Para este neurologista, o uso de produtos e medicamentos à base de cannabis deve ser feito com cuidado. Na minha opinião, é óbvio isso, é uma droga, a cannabis, e ela deve ser prescrita por médicos. Não deve ser prescrita por outros profissionais, porque são substâncias com potenciais efeitos adversos e principalmente de interação com outras medicações. Então ela pode não causar problema, mas induzir efeitos colaterais provocados por interação com outras medicações. E a gente fala agora de saúde e de uma técnica que pode ser indicada para tratamento de câncer na tireoide sem cortes, reduzindo os riscos de complicações. Ao meu lado, o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Bonfim Júnior. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Eu que agradeço, Elaine. Falando desse procedimento, né? Antes de mais nada, começando um pouquinho falando sobre essa doença, né? Como é que ela é diagnosticada, de que forma a gente pode ter esse sinal de alerta? Bom, esse tratamento, a radioablação, ela se volta a tratar de nódulos tireoidianos. Nódulos tireoidianos, eles podem ser benignos e malignos.
No Brasil, acontecem todos os anos em torno de 55 mil cirurgias de tireoide. E o que se sabe hoje que com essa técnica, com conhecimento dos nódulos tireoidianos, principalmente dos benignos e dos cânceres de tireoide menores que 1 centímetro, é que boa parte dessas cirurgias não precisariam ser operadas, certo? Não precisariam ser realizadas. Então, a radioablação, ela tem um objetivo de tratar apenas o nódulo tireoidiano com a técnica minimamente invasiva, guiada por ultrassom, promovendo ao paciente ali uma situação em que ele não vai perder a tireoide, a glândula tireoide, então ele não vai precisar tomar medicação, ele diminui o risco da cirurgia, não há uma cicatriz no pós-operatório, diminui o risco em relação à voz, em relação a sangramento pós-operatório e ao retorno às atividades do trabalho. Então, um paciente que faz uma radioablação de nódulo tireoidiano, ele pode voltar às funções laborais dele praticamente no dia seguinte. Então, é um procedimento que ele traz certas vantagens, porém, há necessidade de selecionar bem que pacientes têm a indicação de fazer a radioablação. Não é indicada para todos os casos, mas muitos casos em que hoje em dia é feita a cirurgia da tireoide, pode ser feita a radioablação. E no caso, como é que se identifica quem pode fazer e para quem não é indicado? Basicamente, uma consulta médica, os exames de ultrassom, a citologia, que é a punção da tireoide, e definir, por exemplo, nódulos benignos acima de 3 centímetros, a grande maioria dos casos tem indicação de fazer só a radioablação. Inclusive, há quem diga, os maiores nomes da cirurgia de cabeça e pescoço do Brasil, falam que daqui a 10 anos o tratamento mais indicado para um nódulo benigno da tireoide vai ser a radioablação. E nos casos em que se identifica um carcinoma, um câncer de tireoide, principalmente os pequenos, os menores que 2 centímetros, definir bem como é que esse câncer, como é que esse quadro que é ali que o paciente está apresentando, se é um tumor de baixo risco. A idade do paciente também tem a ver, porque existem pacientes que têm um risco muito aumentado para a cirurgia, principalmente pessoas idosas, e definir quem são os pacientes que são mais indicados. No caso das pessoas idosas, cardiopatas, hepatopatas, que têm doenças graves, a radioablação é o tratamento de melhor escolha, porque não envolve o risco do procedimento cirúrgico, a necessidade de anestesia geral, já que é feito com anestesia local e sedação. E nesse caso, o procedimento ele é feito de que forma, assim, para a gente entender mais ou menos? Bom, muitas mulheres que têm problemas de tireoide já passaram pelo exame de punção da tireoide. É basicamente a mesma coisa. Então, tem que levar o paciente para uma sala, normalmente não precisa ser uma sala de cirurgia, aqui nós ainda fazemos em centro cirúrgico pelas dificuldades técnicas do material, mas dá para ser numa sala com um equipamento de ultrassom. O material é diferente do material de cirurgia porque nós utilizamos uma agulha de radioablação, uma agulha específica para esse tipo de tratamento. A radioablação ela não é específico só para tireoide, já é feito muito para fígado, para tumores ósseos, para outras doenças. E o paciente ele vai, toma uma sedação apenas para tranquilizar, não é aquela sedação que precisa deixar o paciente completamente sedado. Tem uma anestesia local para a agulha entrar, né? E feito o procedimento, ele trabalha, ele queima o nódulo ali dentro, guiado por ultrassom. Nós vemos a agulha entrando no nódulo, então tem aquele trabalho que acontece, quando tira a agulha já está terminado o procedimento. E aí esse nódulo, ele reduz, já é absorvido pelo organismo, como é que é feito logo em seguida? Isso. Durante um tempo, nos primeiros meses, esse nódulo é visto no ultrassom, só que ele normalmente já tem uma redução expressiva já nos primeiros dias, em torno de 2 semanas a 1 mês, ele já tem uma redução que vai em média de 25% a 40% do tamanho total do nódulo. Mas a redução total do nódulo a gente espera que ocorra até 2 anos. É muito frequente que um nódulo grande ele ainda fique presente na tireoide, porém ele vai ter uma redução que não vai mesmo incomodar o paciente. E se for um câncer em geral, ele pode ali ficar tratado só com aquele tratamento. Tem que entender que existem casos que os nódulos voltam a crescer e existem casos que pode haver necessidade depois da cirurgia realmente, dependendo de como for. Mas, atualmente, e aí a importância de selecionar bem os casos, é muito importante que o paciente seja bem avaliado e a escolha do tratamento seja vista de acordo com o médico e o paciente. Então, agora esse procedimento aqui no estado do Ceará, onde ele é realizado? Olha, ainda não temos ele pelo SUS. É um procedimento realizado em hospitais particulares e o médico que faz esse procedimento, ele tem que ter um treinamento com ultrassom e um treinamento com radioablação de nódulos tireoidianos. E já faz tempo que é realizado aqui? Olha, a primeira vez que eu realizei esse procedimento foi em 2018.
E aí, com relação aos casos que o senhor atendeu, né? Como é que tem sido esse avanço dessas pessoas logo posteriormente? Não, o procedimento em si ele é ótimo para o paciente porque ele não envolve as complicações da tireoidectomia. Não há cicatriz, não há necessidade de tomar hormônio da tireoide. O paciente ele evolui bem no pós-operatório. E até então, os pacientes, em um único caso que ele precisou ser operado depois, mas foi porque foi um caso em que não se tinha um diagnóstico de câncer, acabou que era de fato. Isso nós temos também porque é feita a biópsia da tireoide durante o procedimento. Mas a maioria dos pacientes, a grande maioria dos pacientes evolui muito bem com a redução do nódulo. Porque do nódulo benigno, existem muitas pessoas que têm um nódulo benigno grande, crescido, que causa incômodo, dificuldade para se alimentar. E isso implica numa cirurgia do extremo de perder a tireoide. Para quem realmente... Porque a tireoide, eu sempre digo que é uma parte do corpo subestimada, até por alguns médicos, que é só operar a tireoide que está tudo bem. Mas para quem já fez a cirurgia da tireoide, sabe que tem uma perda de qualidade de vida muito grande, principalmente entre mulheres. É a queda do cabelo, a unha quebradiça, a falta de ânimo para fazer atividades físicas, dificuldade de perda de peso, a dificuldade de ter libido, de ter atividades do lar, de fazer as coisas em família, porque a tireoide é a glândula que produz hormônio que traz energia, que é a tiroxina. Então, a possibilidade de preservar a tireoide é algo que eu considero muito superior ao tratamento cirúrgico, principalmente na doença benigna. E nesse caso, doutor, assim, eu só falo muito em mulheres, né? É onde realmente aparece, é o público que mais tem nódulos, os homens também têm? Isso. Os homens também têm, mas o público que mais tem nódulos tireoidianos, calcula-se que no Brasil, a cada 3 mulheres que têm câncer de tireoide, apenas um homem vai ter câncer de tireoide. E a cada 6 cirurgias de tireoide que ocorrem no Brasil, são 6 mulheres e para um homem. Então, as mulheres são muito mais submetidas à cirurgia de tireoide, tanto pela doença benigna quanto pela doença maligna. Isso, com certeza, isso é evidente que tem um fator hormonal envolvido, apesar de não se conhecer o mecanismo da formação de nódulos, da formação do câncer de tireoide causado pelo hormônio. Mas o grupo feminino acaba que é muito mais atingido com esse problema do que o grupo masculino. Porém, o grupo masculino também tem. Tem alguma coisa a ver das mulheres procurarem mais se cuidar do que dos homens? Porque às vezes o homem ele não vai muito, né? Existe isso? Não, apesar de, estatisticamente, as mulheres descobrirem mais, mas quando se faz estudos prospectivos em que se examinam pessoas que não tinham buscado o sistema de saúde e fazer o exame de ultrassom, se descobre que sim, os nódulos tireoidianos aparecem mesmo mais em mulheres. Existe uma faixa etária de início dessa preocupação, que as mulheres podem se preocupar, pesquisar, investigar? Sim, eu sugiro que as mulheres, em geral, devam fazer sua primeira ultrassom por volta dos 30 anos. E os homens devam fazer sua primeira ultrassom por volta dos 45, porque à medida que a idade vai avançando, vai aumentando a frequência de pessoas que vão apresentando mais nódulos tireoidianos. E quando se encontra mais ou menos na idade de 60, 70 anos, o número de homens e mulheres fica equivalente de nódulos tireoidianos. E nesse caso, tem algo que possa agravar? Tipo, a pessoa não fazer atividade física, se alimentar de forma inadequada, fumar, beber bebida alcoólica com exagero? Atualmente, os estudos mostram que, dentre os fatores de risco, nós sabemos que tem alguns fatores de risco que são bem em evidência, do surgimento do câncer, que é a exposição à radiação e as áreas vulcânicas. Aparentemente, tem alguma coisa, que não é um caso do Brasil. Mas novos estudos mostram que a dieta ocidental, muito rica em gorduras saturadas, muito rica em sais, muito rica em carboidratos, essa coisa do salgadinho, do sanduíche, do refrigerante, ela aparentemente, esse aumento de peso, esse aumento do metabolismo, esse desmetabolismo que ocorre por causa disso, acaba levando ao aparecimento de vários tipos de tumores, como, por exemplo, tumor de pâncreas, tumor de mama e também tumor de tireoide. E nesse caso, para as mulheres com idade mais avançada, quais as preocupações nesse sentido para se ter, a partir logo seguido depois da menopausa? Isso eu sempre sugiro. Faz parte do estudo ginecológico, principalmente da mulher menopausada, fazer o estudo da tireoide. É muito importante para ela. Por quê? A perda da capacidade funcional da tireoide, que não é só a questão do nódulo, também é a produção do hormônio, pode levar ao aparecimento de doenças como a demência. O hipotireoidismo pode levar à demência, também pode levar a doenças cardíacas, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, a maior propensão a infartos, eleva o colesterol, hipercolesterolemia, e pode levar essa paciente a complicações sérias por causa dessa tireoide. Daí a importância dessa glândula estar funcionando muito bem
principalmente nesse grupo, o grupo da terceira idade, acima de 60 a 65 anos. Hoje nós temos o entendimento na medicina de que o fato da pessoa ter passado 60 anos não quer dizer nada que a pessoa já está no final de vida. Nós estamos vivendo um tempo que a tecnologia, que a ciência tem que nos fazer viver bem até idades como 90 anos. Então, atividade física, uma boa dieta e cuidar bem da saúde é fundamental. Ok, doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada. E você que tem criança e adolescente, a gente vai começar agora a falar sobre uma dica de diversão para essas férias. Uma pedida é o parque só com trampolins que fica no Shopping Rio Mar Fortaleza. A nossa equipe foi lá conferir. O lugar é um paraíso para quem quer brincar muito. O número de camas elásticas já dá uma ideia disso. São 50. O parque de trampolins está funcionando desde outubro e viu o movimento crescer quando as férias escolares começaram. E aqui a gente recebe vários públicos, crianças, grupo de jovens, adolescentes, crianças, né? E a movimentação está sendo muito grande. Está sendo agora no período das férias, né? Então o público está sendo um nível muito alto de crianças, não só de crianças, mas de adultos e também acompanhantes, né? Para acompanhar as crianças e tudo mais. O enorme brinquedo é dividido em muitas partes. Além das camas elásticas, a piscina de bolinhas é uma das atrações preferidas. As cores vão encantando e cada criança ou adulto pode ir montando seu percurso, elaborando desafios. Para tirar a neta das telas, o avô teve que entrar na brincadeira. Aproveitar o momento de férias, que em casa fica praticamente impossível segurá-los, né? Então a gente tem que vir para fora e aproveitar as brincadeiras. Fernando aproveitou a folga para trazer o afilhado de 7 anos para uma tarde de muitos pulos e risadas após um ano inteiro de aulas na escola. Aproveitei também, né, a brincadeira dele e vim brincar junto aqui, mas tá faltando energia para mim para acompanhar ele. E aí não tem jeito, não basta olhar, tem que pular também. E haja energia para gastar. O Pedro fez uma lista do que mais gostou. O que eu mais gostei foi daquele tiratório, o do pula-pula e o do soco e dos quadrados. Eu gostei de tudo. Quer voltar quantas vezes aqui esse mês? Eu quero voltar 1000 vezes. Quem traz as crianças acaba se impressionando com o tamanho dessa estrutura. E claro, isso aqui é um convite para a gente voltar a ser criança e aproveitar a brincadeira. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.